Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre corpo e tabus. Vou deixar aqui para quem. Oi, Susan, tudo bem? Vou deixar aqui para quem vier depois entender. Vamos ver se dá para fixar. Deixa eu ver. Seja bem-vinda. Estou penando um pouco aqui enquanto a Priscila não chega, né? Disseram para mim que era bem fácil de fixar, mas não está sendo. Bom, deixa assim. Ah, achei. Ai, que bom. Ai, que bom. Então, querida, hoje eu vou conversar com a Priscila. Ela é designer e tem uma oficina de arte, onde ela vai explicar um pouquinho o que ela faz, né? E ela usa o trabalho dela como arte-terapia. E a gente vai estar falando hoje sobre o corpo e tabus, né? Então, o quanto o nosso corpo ainda tem muitas memórias, não é? Sobre a gente mesmo, na realidade, né? E aí, com essa visão distorcida de corpo, a gente acaba tendo uma visão distorcida de quem a gente é, tendo uma relação menos prazerosa do que a gente podia, e com isso a sexualidade fica muito mais distante do que poderia, do que precisaria, né? A gente tende a ter uma relação com a sexualidade da mesma forma que a gente tem com o nosso corpo. Então é para isso que a gente vai conversar hoje, né? É entender que crenças limitantes podem estar atrapalhando a minha relação com o meu corpo e naturalmente com a sexualidade. Eu vou falando aqui e depois eu repito quando ela chegar. Então, uma das coisas que a gente aprende, né, que a gente tem como uma fala que a gente escutou muito, é que o nosso corpo é sujo, né? E prova disso é o quanto a gente tende a querer limpar ele, né? Seja na menstruação, ou seja com a própria higiene da nossa vulva, a gente, quando eu digo de modo geral, né? Mas muitas mulheres ainda têm essa noção de que o corpo é sujo, de que o corpo precisa, de que a mulher, de que a vulva especificamente, o que sai dela, precisa ser higienizado. E é um grande tabu, é um grande mito, né? Quando a gente entende que a secreção que a gente tem, que a secreção que a gente elimina, né, constantemente durante o nosso ciclo, ela é só consequência de um bom funcionamento do nosso corpo, da nossa vagina, a gente consegue ressignificar essa secreção, que não é um corrimento, né? A gente ouve falar muito sobre corrimento, mas corrimento é quando existe uma alteração da secreção. Então, cada uma de nós conhece a sua secreção fisiológica e de acordo com a fase também do ciclo que está no seu corpo. Ah, a Priscila entrou. Então, eu vou parar um pouquinho para poder começar junto com ela. Não tem problema. Olá! Oi, Tudo bem, tudo Priscila? Seja bom? Vamos bem-vinda. Olha, bem lá. Ah, discreto. obrigada. Muito feliz de estar aqui. Bom, também estou muito feliz de ter por aqui. Para quem não conhece, Pri, para quem não te conhece e não conhece teu trabalho, conta um pouquinho de você, do seu trabalho, para que os meus seguidores que estão aqui te conheçam um pouquinho mais e a gente fica um pouco mais à Claro. vontade contigo. Sim, vamos começar, né, com as apresentações. Eu me chamo Priscila e eu sou designer gráfica de formação, mas hoje eu trabalho diretamente com artes. Então, foi toda uma descoberta, né, de vida e de
muitos anos se autoconhecendo e se descobrindo até chegar onde estamos e continuamos a caminhada. Sim, é uma eterna E caminhada, né? sim, foi muito legal porque a Aline, eu já conhecia ela, daí eu seguindo o Paulo, né, Pimont, através das constelações, e ele fez contigo, deu, ai, Aline, eu já tinha visto que tu estavas fazendo, né, algo porque eu fui atrás, eu comecei a entrar em contato com a Sim. fisiopélvica, e há uns anos, em 2018 ali, aí eu falei, gente, que legal que a Aline tá nesse ramo, e aí tu me convidasse, né, então foi uma oportunidade aí. Foi um encontro muito bonito, né? Sim. E hoje eu dou aulas, né, de artes, Isso. né, e bordado também para mulheres. Nós temos o nosso coletivo de bordadeiras. Então é todo esse trabalho com artes, né? As artes elas são um campo muito amplo, né, que a gente pode estar. E a arte sempre ligada ao feminino? Não, não necessariamente, Sim. né? As artes como um todo, como esse olhar que vai além, né? Essa percepção de algo que transcende, algo maior. Eu tenho como base do meu trabalho esse tripé, né? Que é as artes, a ciência e a espiritualidade. Acho que caminham sempre juntas. Sim, sim. Eu acredito que na Bom, fisioterapia também tem muito mais, bastante ciência. tem sim, mas também tem espaço para espiritualidade, também tem espaço para tudo isso, para a ciência não exata, vamos dizer assim, né? O que Sim. a ciência ainda não explica, o que para a ciência ainda não é fato. Mas para quem não me conhece, né? Então vamos oficializar Vai, por aqui. favor, porque teve amigas falando, meu, mas fisiopélvica, nem sei o que é isso. Começa aí, vá, fala um pouco pro pessoal, e não só para mulheres, tá? Porque eu convidei homens também, Sim, amigos. sim, sim. Isso é bem importante. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Vieira da Rocha. Sejam todas muito bem-vindas, inclusive. Só um parênteses bem grande. A gente vai estar conversando aqui sobre corpo, sobre tabus, sobre prazer. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, que isso é muito importante para a live. Se você está gostando da live, encaminhe essa live para alguma amiga, algum amigo, que é muito importante Pega para o ali, nosso ó, o trabalho. aviãozinho, ó, e tchum. Isso, e manda, aperta o coraçãozinho, isso é importante. Bom, mas eu sou Aline Vieira da Rocha, eu sou fisioterapeuta pélvica, fisioterapeuta já há 15 anos, mas nos últimos anos da minha carreira eu me apaixonei, me encontrei na fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica eu trato homens e mulheres, onde eu consigo tratar disfunções sexuais, disfunções urinárias, disfunções intestinais, né? Toda e qualquer desordem pélvica nas mulheres, as adaptações gestacionais também. Poderia estar atendendo crianças também, né? A fisioterapia pélvica, ela dá esse Ela também engloba espaço, crianças, que legal. ela engloba também, mas eu particularmente, eu tenho um carinho muito pela criança, muito grande, eu tenho uma conexão muito grande com a criança, e a forma como ela chega até a mim, as causas que ela poderia chegar, eu acho que eu deixo para um outro profissional, porque é um pouquinho mais pesado a forma como elas chegam aqui, Ah, né? sim. Sempre O envolto assim sintoma, uma né? Já chega naquele estágio de certo mais. o contexto deles é abusivo quando eles chegam até aqui, né? Então, para eles chegar num desfraude, para eles chegar a ter Sim. perda de urina, uma constipaçãozinha crônica, eles sempre vão ter um contexto que não estão sabendo lidar. E algumas vezes pode acontecer que seja fruto de um abuso. Então, eu particularmente gosto e me empenho em estar olhando para abuso, para violência contra a mulher. Mas contra a criança, eu deixo para quem é especializado na área Claro. mesmo. Eu vou ficar com o amor que eu tenho pela criança, Uhum. né? Mas não levar para a profissão. Então, realmente, esse campo, né? E dentro dessas áreas, estou me especializando mais ainda na sexualidade, né? Sexualidade é um tabu, tanto feminina quanto masculina, mas principalmente feminina, e eu percebi isso conversando com as minhas amigas. Então, durante a pós-graduação, conversando com amigas que não são da área, o quanto realmente é sempre muito difícil conversar sobre Sobre esse sexualidade. assunto, né?
E aí eu Parece percebi, que bom, já que pra mim. rola um desconforto, assim, né? Sim, tipo assim, todo mundo faz, a maioria das pessoas gosta, mas ninguém toca no assunto. E Sim. aí acaba que você não consegue conversar e entender se o que está acontecendo na tua vida é bom ou não, né? Então, perante isso, eu escolhi, bom, já que as pessoas têm dificuldade para falar, e para mim é algo natural, é algo tranquilo, eu dei a minha voz. E aí, onde começou o Papo Indiscreto, agora tem canal no YouTube, agora tem Sim, isso podcast, aí. Esse nome agora é tem muito bastante legal, muito espaço. divertido. Brinca, né? Com papo. Aí eu até brinquei, botei ali no stories. É indiscreto, né? Discreto. O que você acha? Exatamente, exatamente. A ideia é essa. Dá um oizinho para todo mundo aqui, a gente está Então, recebendo eu vi bastante que oi, a Isa tem amigas já dizendo que entrou. estão curiosas, assim, né, querendo saber mais, aprender, Isso. entender um pouquinho mais sobre É, sejam essa. muito bem-vindas. Sejam bem-vindos, pessoal. Agradeço o apoio de todos que nos bastidores, né, estavam junto, dizendo, que legal, vai, é isso aí, felizes, né? É, é um prazer imenso. É sim. Bom, eu estava conversando antes de chegar e acho que a gente Ah, pode beijo da começar Holanda, falando prima. Tem uma fisiopélvica, minha sobre. prima, ela tá lá na Holanda, viu, Aline? Depois Gente, vamos conversar, já querida, vamos vamos botar vocês aí, ó. conversar. Vamos conversar. Eu não falo nada de holandês, mas a gente se vira aí, Se vira. porque é importante. Eu não sei a realidade na Holanda e acho que seria uma conversa muito saudável, muito Sim, gostosa, com entender a certeza. realidade e trocar figurinha mesmo. Tantas coisas que podem ter na Holanda que eu posso agregar aqui e vice-versa. Sou Isso aí. super aberta a parcerias. Então, ai que bom, então tá Que certo. bom, tá tudo E certo. aí a gente conversa. É Dai, né? Depois Dá, e depois eu te passo ali. É. Dai, alguém me manda depois, ou Sim, por ela fala messenger, que aí contigo eu mesmo. converso com ela. Bom, vamos Vamos falar lá. então sobre corpos e tabus, Vamos né? lá, corpos e Tava, tabus. então, a principal coisa que eu ouço no meu consultório sobre tabus frente ao corpo, né? Primeira coisa, não gosta. Então, a maioria das mulheres que chega até mim não tem uma relação de prazer, de gostar mesmo do seu corpo, sabe? A gente ouve muito, né? Por Ah, o mais cabelo, superficial que isso seja, né? por mais que seja, De né? falar assim, Porque bem para básico, ela ai, não gosto assim, não gosto disso. só que assim, essa fala superficial, ela é muito mais profunda. Sim, Só por que isso que eu como digo, ela é. ainda não tem consciência, Uhum, aí é onde realmente sou superficial, né? E vem com essa carga do tipo, se eu tenho cabelo cacheado, a tendência seria eu dizer, ai, eu queria ter cabelo liso. Se eu tenho uhum. mamas pequenas, eu queria ter mamas maiores. E assim a gente vai numa comparação natural, que não é Sim, natural, né? Mas comum, vamos dizer assim, com o corpo da outra. E o que gera uma insatisfação pessoal e uma competição desnecessária. Porque como é é que eu vou competir com uma outra mulher que é diferente de mim? Ela é o tão diferente, bela né? quanto eu. Uhum. Só que eu posso ser bela com os meus cachos e ela pode ser bela com o cabelo liso dela ou com as mamas maiores e eu com uma bunda maior, né? São Uhum. belezas diferentes. Parece que a gente precisa competir, alguém ganhar, né? Ela é mais bonita do que eu. Não, as É, duas são bonitas tanto quanto. Mas isso para aí. isso a gente precisa entender o nosso valor, né? Para que a gente não dê tanto ouvido a outra, né? Ou as nossas vozes internas, a gente precisa exercitar o autoconhecimento para ter uma relação saudável com o corpo. Muito. Entender, né, que esse corpo ele tem um legado. Poxa, ele é consequência da minha origem, né? Então, cabelo cacheado puxou alguém, a minha mão pequena puxou algum lado da minha família, e esse conjunto de legado se tornou a pessoa especial que eu sou, que você é, que cada uma de nós está aqui vendo e ouvindo, é especial e única. E o que a Dai está falando também é verdade. A eterna Coisa corrida com da a juventude. juventude, né? Uhum. Tem o peso da beleza, tem o peso da perfeição e tem o peso da juventude.
é muito Sim. pesado e desnecessário essa E é carga. interessante Muito. essas polaridades, né? A gente está falando de desequilíbrio, né? Uma coisa ou muito ou pouco, ou 8 ou 80. Teve uma pessoa que botou aqui, né, um comentário: a distância entre a insanidade e a genialidade, né, entrando para o ramo da arte, da criatividade, é medida pelo sucesso. Que sucesso é esse, né? O que que é sucesso, O né? que é o Porque, sucesso? porque o sucesso é muito subjetivo. O sucesso para mim pode ser uma carreira, o sucesso para ti pode ser outra coisa, e aí, na tua ótica, eu não tenho sucesso. Então, sucesso para quem? Sucesso para quê? Que É. sucesso? Aonde que você quer chegar? Só que não adianta em E, nada na a verdade, gente. esse sucesso, esse desequilíbrio, quer dizer, desculpa, Sim, reside na intimidade, né? sim, E aí vem sim, daí o tal do papo indiscreto, interior, sim. intimidade. Sim, porque a partir do momento em que eu busco a aprovação do outro, quando eu busco que o outro entenda o meu valor, que o outro me valorize, que o outro me ame, realmente fica muito vulnerável, fica muito instável, fica muito desequilibrada essa relação. Agora, a Uhum. partir do momento que eu construo uma jornada de autoconhecimento, entendendo que eu vou passar por inúmeras fases da minha vida, que eu vou mudar nessas fases da minha vida, É que mas a que eu vida sei tem os a seus minha tempos, né? essência, tem, mas sabendo a Infância, juventude. essência, eu consigo entender quem eu sou. Olhando para a Independente da essência. fase. Uhum. Exatamente. Dentro da minha essência, eu consigo escolher um companheiro ou uma companheira legal para mim. Dentro da minha essência, eu conheço as minhas virtudes para saber que trabalho é mais adequado. Dentro da minha essência, eu também sei os meus pontos fracos, onde precisa ser lapidado e onde precisa da ajuda do outro também. Porque a Muito, gente né? também precisa. A gente precisa entender também, como mulheres, a gente tende a ser a Mulher Maravilha, né? É, Dar tem os conta de papéis, né, tudo. da mulher. E quando a gente entende que a gente pode ser interdependente, né? Que é fazer as coisas que a gente entende, que a gente domina, e o que a gente não domina, ou a gente não É, consegue, ou a gente está cansado, ou qualquer outra coisa, a gente pode, deve delegar ou pedir ajuda para alguém. Isso que é fazer saudável. essa dança entre o amor intrapessoal e o Exato, interpessoal, né? Dos relacionamentos, assim. exatamente. E eu botei aqui também da questão da coragem de enfrentar esses demônios internos, né? Esses dragões, esses. É uma coragem muito grande, precisa ter. Eu sempre digo para todas as pacientes que chegam até o meu consultório que entrar no meu consultório é um ato de coragem. E é tão corajoso que, infelizmente ou felizmente, nem todas conseguem chegar até o final. Cada uma está no seu momento. Sim, E para que chegam até o final, eu sempre falo, tenha um rito. Entenda que a alta da fisioterapia é um processo de muita conquista, você deixou muita coisa para trás, sim. então tenha um rito de comemoração. É Eu essa sempre incentivo celebração, né? Esse importante ponto, celebrar. celebrar, né? Isso não, que Exatamente. fica muito mais registrado, assim, dentro da gente, né? Eu incentivo, na realidade, a que elas celebrem durante todo o tratamento. Toda e qualquer evolução que elas têm, que elas façam qualquer coisa. Seja Sim. uma comida especial, uma caminhada, ouvir uma música diferente, Se mas permitir que esse elas momento, né? exatamente. E que valide, né? No sentido assim, esse momento está sendo por causa de uma evolução da fisioterapia pélvica. Conscientemente, né? Não Fazendo exato. essa ligação, Fazendo essa essa ponte aí. relação. Aham. Porque ela, em algum momento ela precisa se dar conta de que não é normal, não é natural. Não, é um ato de coragem mesmo. Sim, Não são todas as e pessoas é muito que se importante, colocam. imagina, e a gente respeitar também essas, né, esses pacientes, esses clientes que chegam pra gente, às vezes um sai, a gente às vezes nem sempre tem essa consciência de, mas por que que ele parou, por que que ele saiu, por que que, sabe, isso é muito olhar pra dentro de si, né, respeitar o outro e se respeitar primeiro, em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente entende dentro da nossa história, né? Quando a gente olha para a nossa história, quando a gente já passou por alguma situação,
onde a gente precisou de tempo, de respeito, de empatia, de amor, né? E qualquer que seja a Compaixão. fase, compaixão, a gente consegue entender que essa pessoa estar na fisioterapia pélvica para ela é demais naquele momento. E tudo bem. Sim, tem que Ela pensar precisa isso, de um né? tempo, ela precisa de um tempo maior, ela não está pronta, Ela ela teve o não está primeiro ímpeto, mas disposta. para ir mais profundo, vamos parar por aqui, né? Exato, não é o tempo dela. E não é porque todo mundo consegue, não é porque é bom para todo mundo que naquele momento vai ser bom para ela ou para ele, né? Não, Sim. naquele momento especificamente não. E pode ser que ela encontre, na verdade, uma outra técnica que seja melhor para ela do que a fisioterapia pélvica. Né? Sim, Porque fisioterapia pélvica também não é a verdade absoluta, né? Ela está à disposição das pessoas que querem ajuda. Então, assim, sim, você é ter muito. gentileza. Gentileza com a história, gentileza com a pessoa que está na sua frente, enxergando tudo o que veio por trás. Porque não é ela que veio. Gente, a história de vida de um ser humano é algo muito. Que a gente deve honrar muito. Sim. Né? Que a gente deve Como tu respeitar falou, as muito. origens, né? Não é só a história de um ser humano. Ele carrega nas origens a história de um pai, de uma mãe, de uma família de um pai inteira e uma família de uma mãe, né? E você Então, tratar um ser humano, você está mexendo nesse sistema inteiro. Então, e eu sempre, como fisioterapeuta mesmo, tenho um respeito muito grande até no meu toque. Porque o meu sim, eu toque, imagino quando eu que. toco nas. É muito profundo o toque, né? Quando a Uhum, gente libera fáscias, que são as emoções que estão gravadas nesse corpo, né? Então, são conceitos que ela tem, mas são conceitos que também ela aprendeu. Então, que dolorido seria se eu simplesmente não tivesse gentileza, né? sim, Porque em um determinado momento ela pode ser que ela precise romper um legado que a mãe dela deu, que o pai dela deu, e isso. calma, né? Não é tão simples assim, não é tão fácil assim, requer gentileza, requer tempo, requer momento de luto, para ir realmente Eu, trazer à tona o novo corpo. sim. E tu falou da importância do celebrar. Tem uma até, não sei se Sim. vocês já ouviram falar do Dragon Dreaming. A gente falou de olhar para os nossos dragões. O Dragon Dreaming eu já fiz uma vivência e é maravilhoso. É uma metodologia de projeto australiana, né, que é com base nos aborígenes. E ele fala que cada processo são 4. E dentro de cada 4, você tem que exercer os 4. E é o quê? Planejar, sonhar, realizar e celebrar. Então, dentro do Sim. planejar, você tem que fazer esses 4. Dentro do realizar, ou dentro, quer dizer, do sonhar o outro, de realizar, fazer os 4 de novo e de celebrar, entendeu? Então, é algo assim muito natural, orgânico, sabe? É lindo. Sim. Não, mas é legal, depois compartilha. É muito Isso, legal. é. Então, E assim, e aí, mas aí dentro dos conceitos, né? Então, dentro do que a gente ouve falar sobre o corpo. Então, o corpo é sujo, né? A gente tem essa ideia de que o corpo é sujo, sendo que não é, né? Tanto a menstruação quanto a secreção que a gente elimina diariamente são respostas fisiológicas do corpo. Mas é o que a gente ouve. Quando a gente menstrua, a maior parte de nós ouviu: "Ah, meu Deus, não namora, fecha as pernas porque você está pronta para engravidar." Não nos deram nem o respeito, o direito, na realidade, de entender o que é a menstruação. A menstruação, lógico que ela serve também para mostrar que estamos aptas a engravidar, mas ela é muito mais profunda, ela é um ciclo do nosso corpo. Então, ao invés de realmente sim. colocar essa pressão em cima logo numa menina de 10, 12, 15 anos que não tem ainda sua identidade formada, dá informação para ela, dá discernimento para ela, explica como o corpo dela funciona, para que É, as próximas gerações não tenham essa relação. Né? Eu já atendi mulheres que limpam sua vulva e vagina com bicarbonato de sódio, com uou, água sanitária. Porque existe uma crença muito grande de que a vulva e a gente. vagina são sujos. E a Sim, gente acha que não é frequente. Gente, é frequente e não tá ligado a que cheira questões mal, né? socioeconômicas. Que. Sim. E aí a gente tem muitas, por exemplo, não aceitam sexo oral porque acham que é sujo. Então elas abrem mão do seu próprio prazer porque entendem
ainda, Tem né, uma uma crença crença, né? Aham. de que o corpo é sujo. Então, gente, corpo nenhum é sujo, vagina nenhuma precisa ser limpa. A única coisa que precisa ser higienizado é a vulva, né? E vulva e vagina são coisas bem diferentes. A Isso, vale vulva lembrar é aí para quem não sabe. entre os lábios, né? Quando você olha, você está olhando para a vulva. O Sim, vamos canal lá. Ó. onde tem a penetração. Eu tenho a minha Pega a ali. Ai, tua que aí, bom. ó. Isso. A minha tá lá longe, aí a gente vai perder. Mas, ó, ali no botãozinho vermelho, deixa eu ver se É. é. Aqui é Isso, o é o canal vaginal, clitóris. Isso, ali onde a Pri clitóris, botou que o é a uretra, dedo, isso. No roxinho é o canal vaginal. grandes Dentro, gente, lábios e pequenos dentro. lábios. Isso. E todo esse contexto externo é a vulva. Então, o que que a Pri está me mostrando? A Pri está me mostrando a vulva. A vulva, é. Dentro da vulva tem a vagina. Além de ter clitóris, uretra, como ela falou. Então, assim, gente, é vulva, né? Não é vagina. Uma Então, para palavra a gente muito pouco usada, higienizar, né? é pouco usada porque está Palavra. ligado ao nosso prazer, entende? Está Também, ligado ao também nosso teve toda prazer. essa. A vagina, ela dá a ideia da penetração, né? Então, ela tem a conotação do prazer masculino. E a vulva, ela dá a ideia do prazer feminino. Então, a gente precisa entender muito mais que as questões de prazer, na realidade, na minha opinião. Sim, O mais importante é entender realmente como é o nosso corpo e o nome das partes do nosso corpo, né? Então, muito importante. primeira coisa, a gente tem um conceito de sujo. Segundo, é feio, né? Hoje a gente tem aí dentro da fisioterapia uma parte da fisioterapia que faz o clareamento vaginal, a estética Ah, vaginal. Respeito muito quem faz, mas né, Aline, sim, acho que dessa forma a gente pode estar incentivando essa mulher a estar mais insegura ainda com o seu próprio corpo, né? Então, eu sei que tem algumas profissionais que fazem com o intuito de melhorar a autoestima dessa mulher, e isso é muito subjetivo, por isso que eu não julgo, né? Porque para algumas mulheres o impacto desse clareamento, dessa estética vaginal, vai ser extremamente benéfico. Então, entra no equilíbrio que tu falou, né? Do quanto realmente a gente pode estar usando para benefício. Mas ainda é muito delicado porque pode incentivar realmente a mulher ter mais insegurança sobre o corpo dela. Então, você é bela, eu, Priscila, somos belas dentro de quem nós dentro da somos. realidade que somos, Ai, Aline, mas que eu tive, estamos. por exemplo, as minhas pacientes gestantes, as puérperas, falam, mas Aline, minha barriga tá flácida. E eu sempre falo, gente, essa barriga é linda, porque essa barriga flácida que você fala, dentro do teu ventre foi gerado um bebê, uma Vida, vida, um né? filho. Sim. Que coisa mais linda do que isso? Ai, tô ficando velha. Gente, as suas rugas são as formas de você lembrar o quanto você viveu, o quanto você esteve à disposição da sua própria vida. A história Sim. que você criou, as coisas ruins que você superou, as alegrias que você já teve, são as As marcas que a gente experiências, né? tem. São as Experiências, experiências. Ai, os mas eu anos tô vão passando. gordinha, né? Eu tô gordinha ou eu tô magrinha. Gente, olha para isso como sinônimo de beleza e não como Sim, sinônimo de falta de prazer em cima de quem você é. É aquela história do copo vazio e do copo cheio, né? É a forma como a gente sim, vê. muito. Só que para eu preciso ter olhos bons pro meu corpo. E uma coisa É, que a gente, como mulher, tem de ter um olhar bom para o outro, né? Mas o olhar pra gente às vezes é crítico, é duro, é julgador. ruim, Uhum. julgador para nosso corpo e entre a gente também é muito comum. Nós temos um kit de brinquedos na Mente do Abiarte que se chama o kit da Real Beleza. Ele é um kit que trabalha, né, batom, esmalte, todo esse lado mais estético, mas atrás tem essa mensagem, né? A real beleza está nos olhos de quem vê. Exato. Que essa é a Muito mais que mensagem mais esperar um importante. elogio. E vale Sim, lembrar do lado artístico, extremamente.
que eu anotei aqui, que eu não sei se todo mundo conhece, um artista, até minha mãe fala muito dele, o Hunter Wasser. Ele é sueco, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Falando em corpo, ele Já ouvi fala falar. muito do corpo, dessas 5 peles, né? Então é como se fossem 5 corpos que nós temos. O primeiro corpo é a epiderme, a pele, né? Que nessa Sim. nova versão de nós mesmos é a grande, né? Aliada ao nosso prazer feminino, ou ao prazer não só feminino, né? Sim, mas Depois a é o roupa. nosso maior ponto erótico. Sim, pois é, Né? A então, já nossa maior entrei aí no zona teu assunto. erótica. Aí a É, segundo são as roupas, o vestuário. O terceiro corpo é a nossa casa, nossa morada, né? O quarto ponto seria a identidade, o nosso meio ambiente, cidade, bairro, cidade, por aí nós vamos ampliando esse campo de sim, consciência, né? sim. E por último, o nosso planeta amado, né? Planeta amado Terra. E falando nisso, até já deixo aqui um gatilho. Tem uma mulher aqui em Florianópolis chamada Nicole Pimon, é a esposa do Paulo. Ah, sim, Ela tem, claro, a Casa da Sem Casa Lixo, Sem meu Lixo. Deus, maravilhoso. Ela mostra justamente isso, né? Só que ela já mostra a camada do planeta, o E quanto a gente falando realmente tem a isso, responsabilidade sobre o nosso planeta, realmente. e falando sobre sexualidade, homem e mulher, ela entra aquela sériezinha na playlist lá do YouTube dela do relacionamento sem lixo, né? O que é um relacionamento sem Sim, lixo? É muito importante, muito legal para todo mundo estar assistindo aí. temos inúmeras mulheres aqui, seríamos até injustas citar só Muitas algumas. inspirações aí, né? Eu vi que tem outras Muitas. artistas aí entrando, a Marina, que estão aí com a gente, a Jazubá, minha amiga, são, muitas amigonas, assim, inspirações para mim nas artes. Estamos aí caminhando junto. Mas aí o que mais que a gente ouve do corpo? Falando de corpo, Vai, né? pô. Falando das camadas que tu falou, né? Então que ele é sujo, que ele é feio e que ele deve ser silencioso, né? O anticoncepcional vem aí para mostrar o quanto a gente quer entrar no mercado de trabalho, mas quanto o mercado de trabalho não está adaptado a gente. Então a gente usa o anticoncepcional para silenciar a nossa intuição, para silenciar realmente as nossas TPMs, as nossas cólicas. É lógico que existem sempre casos específicos onde o anticoncepcional é extremamente indicado. E Sim. é necessário usar, é lógico. Não estou aqui dizendo que para todo mundo deixar de usar, mas só estou levantando a questão de o quanto realmente o anticoncepcional pode impactar na nossa Eu não feminilidade, sei o que se ele tu usou a linha significa. anticoncepcional. Eu usei por muitos anos, né? E Já depois usei, que eu já parei, usei. foi uma liberdade, um Nossa, os meus autoconhecimento sentidos profundo. mudaram. Aham. A gente fala de sentidos físicos, né? Sensações físicas, os nossos 5 sentidos, mas parece que ele bloqueia para o teu sexto sentido, que é essa percepção maior Sim. de ti mesma, né? Depois que eu deixei de tomar anti, foi quando eu comecei. Eu tenho muitos sonhos, né? Minha intuição, Que ela legal! funciona. Aham. Eu tenho, nos sonhos, aí eu consigo entrar em contato com essa intuição. Então, Ai, assim, que às vezes eu não demais! estou percebendo durante o dia a dia, e aí eu sonho, nossa, e faz Tipo, o teu total inconsciente, sentido. subconsciente, ele trabalha no sonho e tu consegue trazer Ele, para consciência no acordar. Exatamente. Ai, E que assim, sonho muito profundo, sonho muito real, assim. E os sonhos só começaram depois do anticoncepcional. Intuição, assim. E a minha intuição no dia a dia, ela funciona como um aperto, assim. Então eu vou sentir um aperto no meio do peito, uma uma contração. coisa. É quase como uma contração, misericórdia, assim, é muito forte. E, por exemplo, o meu ciclo ele só funciona quando eu entendo o que naquele ciclo que eu estou Naquele mês, finalizando, naquelas 4 semanas, tu eu preciso vivenciou. deixar para trás. Não, eu preciso deixar para trás. Sim, Então, por exemplo, assim, teve um ciclo que eu estava resistindo ao máximo em entender o aprendizado daquele ciclo. Estava teimando mesmo, orgulhosa, enfim. E enquanto eu não aceitei, eu não menstruei. E aí eu comecei a sim. ficar Não só tu, tem outras mulheres que estão inchada. aqui que já me contaram experiências assim. É. E aí, assim, tá ok. De eu sentar, escrever uma carta, eu escrevo também muita carta pra mim, assim, né? Ah, Forma de isso eu eu também. colocar.
eu digo sempre para os meus amigos assim que o meu medo não é o medo de assim, um dia se alguém hackear o teu celular. Meu medo não é ver nude. Não, não é isso. O meu medo é o cara entrar e ver minhas cartas para mim Levar tuas mesmo e dizer, meu gavetas de Deus, cartas e escritos. exato! Vai dizer, você é maluca? Não, eu só sou uma mulher. Bem normal. E aí eu tive que realmente escrever essa carta e onde eu menstruei. Só que assim, só depois que eu Que tu parei de tomar conseguiu o trabalhar isso anticoncepcional. através da escrita, elaborar mentalmente, emocionalmente. Sim, E aqui, ó, eu digo que é muito sim. um L, né? A gente Ah, trabalha sim, tem. pensamentos, emoções e as ações, né? Que aí a gente Sim. trabalha comportamentos, hábitos e por aí vai, né? O O pessoal tá. áudio não funciona comigo, né? Tem Ah, gente que tá. manda áudio para si mesmo. Para Sim. mim funciona a escrita mesmo. Para cada um funciona de um jeito, né? Somos seres únicos, É, isso que é lindo de ver. E essa questão ali, o pessoal tá falando de. A minha mãe usou diafragma, sabe? Que era uma coisa mais moderna para sim. época, porque ela não se adaptava ao anticoncepcional. Teve gente que comentou ali, viva o DIU de cobre. Muitas meninas amigas aqui conheço que Isso. usam DIU. Isso. A gente tem inúmeras formas. E outra, né, gente? A gente pode, e pode não, a gente pode. A gente pode ter camisinhas nas nossas bolsas para a gente se privar do anticoncepcional. Não é Sim. uma imposição, porque senão a gente vai trocar, né? Antes a gente tinha imposição do anticoncepcional. A gente não precisa ser igual, mas a gente pode conversar e dizer, olha, o impacto do anticoncepcional na minha vida é muito grande. Será que a Sim. gente consegue trabalhar com... Trabalhar não, a gente consegue se Se relacionar relacionar sexualmente com. com camisinha, Claro. né? Enfim, trabalhar de uma outra forma que nenhuma das partes seja prejudicada. Isso é extremamente importante. Em diálogo, a única pessoa que vai falar sobre você é você mesma. Sim. Então, falar sobre o que é importante para o seu corpo, falar sobre o que faz bem para você dentro do sexo e falar sobre o que não faz mal. Sobre o que faz mal. Sim. Eu atendo muitas mulheres que fazem práticas sexuais que não gostam e elas fazem por insegurança de perder o companheiro. Então, Sim, é assim, uma questão gente, não se bem. submetam a isso. Conversem. É extremamente Comunicação, importante, né? A relação. sim, comunicação. A forma como você recebe o prazer é diferente de qualquer pessoa que está ouvindo aqui a live. Mesmo que ela tenha a mesma idade que você, seja irmã, seja tua irmã, é diferente. Vocês têm personalidades diferentes, Sim, são pessoas diferentes. vale lembrar que aqui eu, como tenho uma irmã, né, que eu amo muito a Bruta, deve estar até aí, ela é mais nova que eu, e eu, quando entrei nessa onda do coletor menstrual e absorvente de pano e calcinha coletora, fui lá, comprei pra ela, dei pra ela, e ela meio que acho que comentou até que não. Assim, ai, será? Ficou meio assim. E eu disse, cara, vê se não quiser, não experimenta, tu é, né, livre. É um Sim, presente, presente, né? E aí ela depois falou pra mim, meu, eu adorei a calcinha coletora, né? A calcinha que já é né, já é a própria, tu não precisa botar um absorvente, nem o de pano, nem ela disse que super se adaptou com sim, a esse modelo, calcinha que é então menstruável mesmo. cada um vai se encontrando, né? É, da mesma forma, minha irmã também. Minha irmã usa É. coletor, se adaptou super bem, né? Eu comecei conhecendo as calcinhas menstruáveis, e, nossa, achei assim libertador. Uso as Uhum. calcinhas, uso os absorventes descartáveis, né, de pano. A gente tem uma marca aqui em Florianópolis, inclusive, a Coruí, que é Sim, é a que eu uso, é lindíssima. maravilhoso, né? Os produtos deles são muito, tem cuidado, São assim, um capricho. ótimos. Uhum. Então, assim, pessoas diferentes. As duas estão tendo o mesmo olhar para o seu ciclo, um ciclo de autoconhecimento. Agora, a forma que você vai usar, a ferramenta que você vai utilizar é muito pessoal. E Sim. sexo é da mesma forma, corpo é da mesma forma, roupa é da mesma forma. A gente vai entrando nas camadas que tu falou, né? Cada É, uma vai se e assim movimentar, se como expressar de forma diferente. a gente vê nas artes, né? As artes, para mim, ela foi uma ferramenta de autoconhecimento muito grande e as pessoas que chegam, né, até mim buscando as artes é uma forma de estar mostrando, ó, através das artes, tu pode estar, né, se autoconhecendo e buscando. Ela é Sim. uma ferramenta poderosíssima, tá nas tuas mãos, né? Tem alguém falando aqui, ó, nada mais concreto que o corpo, nada mais energético que a sexualidade. Exatamente.
É, a minha tia, Exatamente. ela é psicóloga e ela é da linha de Reich também. E todas as terapias que eu já Ai, fiz foram todas também nessa ótimo. linha. É, trabalho Sim. maravilhoso da E tia. falando em arte, eu particularmente fiz dança do ventre durante 2 anos, Uau! né? Foi a forma. É, Muito e foi importante, um né? momento, sim, e foi um momento assim, ó, onde eu não precisei falar, sabe? A arte da dança, Falou por ela si era só. terapêutica? Sim, sim. Se tu perguntar pra mim o que aconteceu, o que eu me libertei, Nem eu não sabe. vou saber Não te vai saber explicar. elaborar Não, em e também palavras. E não vou saber, mas e também tá nunca tudo certo busquei também, né? entender, né, Uhum. sei lá, a dinâmica da dança, o efeito da dança, não. Tu Até deixou porque fluir. eu aprendi com um amigo meu, que também é psicólogo, e ele um dia falou uma frase, que quem quer entender não está disposto a mudar, né? Uau, profunda. Essa frase ficou bem gravada para mim. E realmente, foi assim maravilhoso. Eu era de poucas palavras, era uma fase que eu estava mais introvertida, Uhum. né? Quem me conhece sabe que eu sou bem comunicativa, mas era uma fase bem introvertida e a dança chegou para expressar tudo que eu Que precisava legal. e adaptada naquela fase que eu estava. Então a arte terapia ela vem, gente, para nos colocar diante de um corpo lindo, porque por exemplo a dança, né? Eu precisava olhar para o espelho para me conhecer, né? Para Uhum. me reconhecer, para me reconstruir naquele momento. Os É movimentos, maravilhoso. né? Exato, e é extrema, tá ligado ao sagrado feminino, né? Ao Uhum. ventre, à pelve, é extremamente significativo, é o centro, né, da nossa feminilidade no sentido de corpo, né? Sim. Só que lembrando também, né? Eu tô falando que é o centro, mas a gente. Eu atendo muitas mulheres que fazem esterectomia, né? Que é a retirada do útero. E aí é um choque muito grande, né? Porque a gente tem esse conceito de que mulher é mulher quando se tem um útero e mamas. E é muito difícil para elas entender que elas continuam sendo mulheres, mesmo sem útero. Que a feminilidade não está ligada ao útero que elas não têm Sim, eu mais. estava lendo que teve mulheres que tiraram o útero, mas o que que acontece? São os ovários que produzem os hormônios e nesse Sim. caso os hormônios continuam sendo produzidos. Então a mulher, né, tem essa briga interna assim do sentir e do real ali que fica, né? Eu sinto que não sou mais mulher porque eu não tenho mais útero. Ou seja, Elas se se você sentem tem os ovários, mutiladas. sim, deve ser todo um É uma processo. questão. Porque quando existe a privação, a manutenção dos ovários, o impacto realmente é menor, entende? Porque realmente o útero também produz hormônios. Mas é muito mais do que a É, tu que questão entende bem hormonal. dessa parte fisiológica, né? É muito mais do que a questão hormonal. É o impacto que elas sentem quanto a mulheres. A palavra que elas usam é: eu me sinto mutilada, como se eu tivesse uma É, parte da feminilidade tivesse uhum. indo junto com o meu útero, com a minha mama. É, E como é a um Dai tá momento falando onde ali. você mais Mais parte parte da da. premissa da retirada de um pedaço do nosso corpo, né? De um pedaço Exatamente, é nosso. muito profundo. Então, assim, o quanto essas mulheres precisam ser acolhidas, mas o quanto também a gente, como amigas e colegas, né, de mulheres que estão perto da gente, podemos ressignificar esse corpo, né? Uhum. Estimular que ela ressignifique esse corpo, que ela entender o valor dela nessa nova fase. E aí também entra uma questão que eu acho que foi uma seguidora tua que mandou, né, sobre a Uhum. sexualidade na terceira idade, Isso, ela né? botou essa. Que Que ela é também. fisioterapeuta também, é a Bruna. Uhum. Ai, que legal. Todo mundo tá por aqui, né? A gente tá entre amigos, né? Sim. A sexualidade na terceira idade é algo muito legal para ser abordado, porque entende-se, a sociedade entende que quando uma mulher entra em menopausa, ela não é mais útil. Ela não é mais útil, não é? Porque dentro da sociedade ela não gera mais filhos, então para a sociedade ela não tem benefício algum. E aí ela é Uhum. colocada como alguém inútil e que por que ela precisa de sexo? Sendo que sexo para a sociedade, para a maior parte da sociedade, ainda é para gerar filhos. Então ela é simplesmente excluída da sociedade em termos de prazer,
Sim. Fora que entra o que a Day estava falando antes, a gente entra em contato com uma mulher que não é mais jovem, né? Então ela não é mais jovem, ela não gera filhos, né? Ela normalmente já está aposentada nessa época. Então que benefício que ela vai ter, né, nessa sociedade? Gente, uma mulher na menopausa, ela tem tanto para nos ensinar, porque Sim. elas entram numa fase onde elas não toleram mais as coisas. Então, se elas gostam de alguém, elas ficam. Se elas não gostam, é nessa fase que Elas provavelmente elas já adquirem estão separadas. a sabedoria, né? A maturidade do Sim, tempo de sim, vida vai adquirindo, fazendo com que elas adquiram essa sabedoria. E como tu botou naquele tópico ali, liberdade gera sexualidade, né? O que é sim. essa liberdade, se não a sabedoria, a disciplina que elas acabaram adquirindo com todo esse tempo de vida, né? Vivido. Sim, e muitas delas conseguem ter uma sexualidade melhor do que muitas mulheres jovens, justamente por essa liberdade que elas têm de ser dentro da identidade delas. Elas são muito livres dentro de quem elas são. Uhum. Elas são muito livres nas escolhas que elas fazem. Elas não estão nem aí para a sociedade, nem aí para ninguém. Elas já passaram da época de entender que elas não estão à disposição de fazer a vontade do outro. Então é uma mulher que está cheia de vontade e de hormônio, sim, por mais que fisicamente falando ela não tenha, mas hormônio no sentido de prazer da vida, né? Sim, é. De realmente desfrutar. Então, realmente que a gente entenda que mulheres na menopausa, puerpério, gestantes, não gestantes, quem quer ter filho, quem não quer, tem a possibilidade de ser muito feliz, ter uma vida muito prazerosa, desde que entenda que a solução dos problemas está no seu bem-estar consigo. Esse Consigo, com a autoconhecimento sua que através da identidade. fisioterapia pélvica e das artes, ela consegue Da se conectar cada arte, vez mais, né, com ela com mesma, certeza. se ela se Aqui permitir tem isso, um. assim. É a Adorei a Karina. ideia do papo. A fisiopélvica é ainda pouco Nossa, uma abordada para olhada. mulheres que desejam se conhecer. Acaba sendo direcionada apenas para gestantes. Verdade, é Karina? Ai, Karina, Karina, que depoimento gostaria de maravilhoso, saber querida. mais, né? Entender que o quanto a fisiopélvica é importante e não só para mulheres, para homens também, para Sim. no futuro, né, de uma velhice não ter dor na relação, não ter incontinência urinária. Imagina, pelo pouco que eu já tô me aprofundando no assunto, já tô super empolgada e feliz em estar sabendo mais sobre isso, aprendendo mais sobre isso. Na menopausa, por exemplo, eu consigo permitir com que essa mulher tenha uma sexualidade sem ressecamento vaginal, porque a contração da musculatura vai fazer com que essa região fique lubrificada. Então, Sim, ela consegue ter uma questão física superada, né? A gente consegue auxiliar ela a superar alguns sintomas da menopausa. Então a gente consegue justamente proporcionar bem-estar na sexualidade. Dentro da incontinência urinária, por exemplo, é frequente que mulheres na menopausa, em virtude da queda hormonal, tenham incontinência urinária. A gente consegue tratar essas muitas, né? questões. Mulheres no puerpério, gente, mulheres no puerpério são as mulheres que eu, assim, também tenho muito respeito em atender, porque elas chegam para mim cansadas, Explica o que é puerpério exauridas. para quem nunca leu, nunca Ah, ouviu sim. falar. Também tem isso, né, gente? Vai falando. Obrigada, Priscila. Vai falando porque Essa é palavra comum. é Mulheres que acabaram de ter neném, né? Pós-parto. Então, pós-parto, aquela gente. mulher que tá com o bebê em casa, que não tem tempo para ela, né? Então, quando ela consegue vir aqui, eu normalmente deixo livre. Ou eu vou para casa delas, ou elas vêm para cá. Então, eu coloco para que ela não tenha desculpa de não achar, de não encontrar um tempo. Só se ela não quer, né? Mas no sentido de se Só ela se não quer, quiser mesmo, é. se ela quer, então eu consigo ter essa flexibilidade. Porque assim, no pós-parto, essas mulheres estão exaustas porque não dormem direito, porque existe o cansaço da amamentação, é um novo, existe uma queda hormonal muito grande de parto para pós-parto, e existe também um dar, né, que não é equilibrado, né? Existe uma demanda maior da criança, é fato. Então, as mulheres que conseguem reservar um tempo para si, e aí, gente, só um parênteses bem grande.
Ninguém é obrigado a fazer isso, né? Todas as mulheres gostariam de ter esse momento de conforto, de ter um momento para si. Mas algumas não conseguem, às vezes não tem família por Sim, tá perto, tudo às vezes bem. não tem rede Uhum. e tudo bem, né? Mas para aquelas que conseguem, é um momento de respiro. Então, é um momento onde não se fala do bebê, onde se fala dela como mulher, e onde eu reservo para diminuir as dores, porque elas têm muitas dores, algumas no ombro, na cervical, nas Uhum. costas, e também para estruturar essa pelve, esse assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o que a gente está acostumado a ouvir de períneo. É, Os explica aí. músculos, os músculos que estão dentro do nosso canal vaginal, né? A gente tem um complexo de músculos onde tem função urinária, função Escritora. intestinal, Uhum. né? E função sexual. Então, após ela passar por um parto, a gente tem a oportunidade de ressignificar aquele corpo. E é ressignificar, não é a ideia de, eu vou fazer com que ela volte ao corpo de antes. Não, não vai voltar, tá? Ela não Não, é é. mais a mesma. Né? Não vamos botar essa pressão em cima delas, é ressignificar, é dar É, função dentro do que aconteceu no parto. Então, às vezes, pode ficar uma parte disfuncional e a gente precisa realmente deixar funcional e ressignificar, é. acolher essa mulher. E E quando tu sexualmente fala de. falando, não se fala de pós-parto e sexualidade. Deixa que ela fale, Uhum. né? Se existe espaço para isso, ok. Se não, também Também. não precisamos de mais uma pressão em cima. E É aí, quando tu entre os homens, também, e quando tu fala de ressignificar, a gente fala de reestruturar e a gente está falando de criatividade. isso. Porque a Sim. criatividade, ela é um prazer da alma, da nossa alma. E ela, na verdade, é uma capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo de uma forma completamente diferente e original. Então, isso todos nós somos criativos, muito se fala, né? Eu muito me Sim, busquei, mas sim. eu não estou conseguindo ser criativa, eu queria fazer tal coisa assim. Mas para, respira, né? Não é bem por aí, vamos por outros caminhos, vamos se permitir, né? Outros Eu vou olhares. fazer um link com o que estás falando. Estás falando de criatividade e de bloqueios de criatividade, né? Para a gente ter criatividade, a gente precisa de 4 pilares dentro do nosso corpo e da nossa vida. Se a gente tem, lembra do desequilíbrio que tu falou no começo? Se a Sim. gente tem esses desequilíbrios, né, dentro da visão da fisioterapia, tá? A Isso, vai gente lá. tem Uhum. dificuldade de criatividade. Então eu preciso receber afeto, Ó, tá? E aí eu receber. não tô falando, isso é físico. Nosso corpo precisa de memórias Que afetivas. estamos tanto sentindo falta nesse momento. Sim, só que aí é de volta que a gente terceiriza essa afetividade. E Uhum. essa afetividade tem que estar ligada a nós e ao outro, mas Sim. primeiro a Primeiro o nós. amor Então, próprio. Uhum. afetividade. O segundo é razão. O quanto a gente toma atitudes para conosco. O quanto a Olha. gente é responsável pela nossa vida. De dizer, dar limite para as pessoas, de ter a atitude de concretizar um sonho, de ter a atitude de fazer qualquer coisa que Uhum. esteja ligado à responsabilidade da tua vida, dos teus sonhos, do que tu quer conquistar, né? Certo. Então, afeto, Afeto, atitude, razão, né? autorresponsabilidade, né? Individualidade. Seria. Autorresponsabilidade, eu acho melhor. Boa. Aí o terceiro, Individualidade. Né? individualidade. Então, momentos onde você vai escutar suas emoções. Porque para tu ter uma atitude perante as tuas emoções, tu precisa ouvir. Perante os E teus se tu se... afetos ali, né? Teus relacionamentos, as Exato. Tu relações que precisa você tem com qualquer um. sentir. Uhum. Tu precisa saber como é que tu tá, se tá triste, se não tá, porque não tá, ou se não quiser entender, tudo bem, mas já acolher aquilo para ter uma atitude com isso. Né? Então, Uhum. momentos de individualidade e relacionamentos, Por último, relacionamento. diversão, e relacionamentos principalmente ligados à relação. Então, vida social, diversão, música, cantar, dançar. Então, quando eu tenho esses 4 pilares, eu consigo Uhum. ser criativa.
Eu consigo, Muito porque aí importante. entra a energia sexual e a energia criativa. É, Se eu é tenho uma muito. dificuldade com a minha sexualidade, eu vou ter uma dificuldade de criação. Isso é muito, né? As pessoas, a gente mesmo, eu também não tinha muita essa clareza, cada vez que eu fui tendo mais, né? Fui me permitindo entender isso, porque a gente fala muito dos relacionamentos, né? Do outro, do homem, do feminino, do masculino. E através do meu autoconhecimento, do meu primeiro bordado na exposição do projeto que eu tenho ali com a Susan, até vi que ela tá aí nas linhas do corpo, eu fiz isso, essa energia criativa, né? Eu falei, cara, que é melhor do que bordar o amor, né? O amor, e aí eu fiz o fogo Sim. eterno do amor, né? O que é essa união entre sexo, eros e amor? Essa energia criativa que a gente cria vida, gera uma vida, literalmente, né? Sim, E ao mesmo tempo sim. cria a nossa própria realidade, cria coisas, né, a favor da vida, a favor da gente, a favor da comunidade, da sociedade, do planeta. E deixar claro também que a gente tende a pensar criar, muitas vezes, né, em coisas restritas. Gente, criar uma comida é Isso, criar. o criar Uma planta você é Uhum. criar. Bordar, costurar é criar. Terapias manuais é criar. Ter filho é criar. Empreender é criar. Criar é muito amplo. Amplo, E ele muito. pode ser adaptado a cada personalidade. Ai, não sou criativa, mas cozinha super bem. É criativa sim. É, Ai, não sou criativa, mas canta como ninguém. É isso. criativa. Cada um com seus talentos, né, e potencialidades. Só Exato. lembrando aqui, Aline, o nosso tempo já deve estar dando. Ali que eu Tá. tô olhando. Mas a Então, gente vai voltar vamos para fazer. finalizar? Ou já Vamos, vamos? vamos. É, Isso. Então, vamos avisando todo mundo que eu vou já vamos encerrar avisar aqui então. já. Tá. E estejam todas com a gente para a gente finalizar esse papo que tá bem gostoso. A participação de todas tá Voltem uma aí. delícia. Então, vamos voltar, gente. Vamos voltar, gente. Então tá. Voltou. Pronto, voltamos. Não, e fechando com a arte terapia, né? O quanto realmente a gente pode e deve entender que arte é a forma concreta de exercitar a nossa sexualidade. Então, Olha, que quando frase. sim, Arte é a forma concreta sim, de exercitar a nossa sexualidade. sim, eu acho que eu posso tirar concreta por intuitiva. Talvez É, encaixe melhor. quando a gente É a fala forma sobre intuitiva. arte de viver, né, que Sim, são formas. A arte eu digo que é essa transcendência, essa percepção que vai além dos sentidos, né, sensoriais, assim, que a gente, né, não falando de religião, mas falando em espiritualidade, como eu falei ali, né, sim, a sim. gente volta para um grande cientista que ele falou que na origem nós éramos só instintos, né? Se a gente pensar na história da humanidade, né? Todos os instintos. Depois, quando o ser ele já estava mais avançado e corrompido, ele era só sensações. A gente começa a exercitar nossas sensações. Depois, então, a gente se instrui, depura, e agora a gente vai para os sentimentos, né? Já com a nossa racionalidade, a nossa intuição, a nossa emoção, a gente consegue, né, exercer essa saúde mental dessa nossa consciência para olhar para isso. Sim. E Sair do papel de animais, né, que essa irracionais. é uma das leis, né, da natureza do universo, que é a lei de amor. Sim, Né? Então a sim. gente E vai que a gente exercendo tem esse amor hoje, que nem o exemplo que a menina, a Físio Bruna deu ali, né? Que depois casais que acabam, né, na terceira idade nem tendo uma experiência sexual boa e outros que acabam se retroalimentando e se reconectando de inúmeras formas, né? De outras formas. nesse caso específico, ainda bem que tu falou de novo, tá muito ligado também à história que eles construíram juntos. Então, assim, o que eu ouço bastante é que, assim, quando entra nessa fase de menopausa, entra também, parece que o momento onde ela faz um checklist, sabe? Onde ela olha para trás, ela encara as escolhas que ela fez e, em algumas situações, ocorrem que algumas mágoas ficaram para trás, algumas, algumas dores ficaram para trás. Que não E foram na... revisitadas, né? Não foram olhadas com Exatamente. acolhimento, amor, carinho, para fazer essa Exato. transposição, essa reestruturação que a gente comentou que a criatividade é isso, né?
E coincidentemente ou não, é mais ou menos nessa fase que os filhos, quem optou em ter filhos, já está grande, então o ninho está vazio. Então, precisa olhar para esse companheiro, precisa olhar para si e para as escolhas que se fez. Então, é uma fase muito delicada. Essa mulher precisa de um suporte realmente psicoterapêutico, ela precisa de um suporte de fisioterapia para realmente ressignificar o corpo dela. Entender que ela pode não, ela é muito útil e que ela é bela independente da fase de que ela tá, que ela pode encontrar uma nova versão tão linda quanto todas as outras anteriores. No momento E presente, honrando né? Pro todas momento as outras. presente. Ó, ela botou Sim, ali e aí espontaneidade mais criatividade igual a autorregulação. exatamente. A gente fica um pouco mais. A gente consegue administrar melhor a nossa própria vida, né? É, Então, de realmente entender na menopausa, né, o quanto o impacto dessa vida gera na sexualidade, né, dessa história de vida. Quando a gente é um pouco mais nova, a resposta do corpo é um pouco mais rápida e a gente, infelizmente, consegue se colocar em situações não prazerosas, né? Isso a longo prazo tem um peso muito grande e um preço realmente muito grande que se você não cuidar, na realidade não era nem para acontecer, né? Vamos partir desse princípio. Mas se existe uma falta de conhecimento, uma falta de autoconhecimento, e a pessoa insiste na prática não prazerosa quanto ao sexo, isso vai criar memórias negativas e isso realmente pode gerar uma patologia. sim. Então a gente, não pela patologia que a gente deve mudar o hábito, não, para isso existem fisioterapeutas como eu, né? Como a Dai, a gente está aí para isso. Mas é entender que não é permitido, não é para ser permitido não sentir prazer, né? Sentir dor, fazer algo contra a tua vontade. Gente, o É, número de mulheres que são estupradas pelos companheiros é muito grande, muito grande. Porque aí a gente entra no quanto a gente está lutando para entender que o nosso corpo não é objeto, né? Ele não é posse do outro. Mas para isso até a gente também precisa se autorresponsabilizar e dizer não sim. quero, e se insiste, às vezes, é óbvio que às vezes a pessoa é muito clara e o outro não respeita por abuso, E lógico. tu falou nessa questão de E, posses, é bem por aí. Que eu tenho um livro é, aqui que eu posso já fazer um adendo aqui. E aí, na questão do abuso, né, que aí não, eu ouço muito assim, ai, mas por que que ela gosta, ela tolera, por que que ela não cai fora? Gente, a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela não tem condição emocional de entender, de identificar que ela está num É relacionamento que às abusivo. vezes ela não tá tendo essa consciência, essa percepção além dela mesma, né? De que, uau, eu tô num relacionamento abusivo. Isso é muito. Não, E quando a gente fala mais profundo, assim, de energias, né? Energias sutis do nosso corpo espiritual mesmo, né? Do nosso corpo sim. mais etérico, a gente fala dos chakras. Não sei se as pessoas que vão estar aqui já conhecem, já ouviram falar. Eu sou uma grande estudiosa, assim, né? Buscadora disso. Sim. E eu li esse livro aqui, ó, Atos de Poder. Ele é maravilhoso. E Parece ele fala legal. de. Ele é muito bom. Ele fala sobre esse poder que a gente tem sobre algo que foge das nossas mãos, né? Que seria esse poder invisível. Sim. E com relação ao chakra da sexualidade, que é o chakra laranja, o nosso segundo chakra, ele fala de posses. Então, assim, ó, eu até anotei aqui. Ele fala dos nossos bens pessoais. Então, a gente quer possuir as coisas, né? Isso é inato do ser humano. É a posse, o prestígio, o prazer e o poder. São 4 também pilares aqui, ó. E aí, Mas são quatro pilares bem delicados, os né? 4 P's que eu digo, né? É bem isso. E aí outra posse é os relacionamentos e a sociedade. O quanto, né, eu posso pelo outro, pelo meu companheiro, né? O quanto eu escolho por ele ou eu, né, esse vínculo que é estabelecido numa relação a dois é um Entra no grande controle, né? desafio. Uhum. É um grande Entra no desafio. controle, e aí a gente está falando infelizmente, de uma prática muito frequente entre nós mulheres, né? Sermos controladoras.
né? Sim, das, E a, das mulheres é, controladoras e dos homens também, né? Também dá pra. existe, claro que existe, mas existe também, existem os dois lados, né? Independente de quem esteja, mas, ó, como psicóloga e psicoterapeuta corporal, compartilho a importância desse assunto, corpo-prazer. Uhum. Este nosso eu visível, exatamente, né? O quanto é importante e o que eu falo aqui no consultório, a gente vamos integrar corpo e mente, Isso. né? Uhum. É muito se fala, hoje é um pouco mais fácil falar sobre psicoterapias, emoções, mas se descarta o corpo, não se olha para ele, não se descarta, mas não se olha, integrar para que realmente você precisa concretamente viver esse prazer. E Uhum. não ter teorias, né? Porque a gente entende muito, a gente sabe muita coisa, mas para isso virar uma prática, aí que entra a coragem e é aí que entra o amor próprio de realmente optar por si, né? Uhum. E voltando para o controle, o controle, quando eu não É. tenho controle sobre as coisas, né, normalmente tem um medo por trás desse E essa controle. chave tá bem por aí, né? No autocontrole, porque tu só tem controle das tuas próprias emoções, pensamentos. Do outro é o outro, vai ser sempre do outro. Olha, e olhe lá, porque somos E olhe lá, cíclicos né? e dependendo da fase que a gente tá, a gente nem isso consegue. Sim, é esse Entende? Eu grande acho que a gente desafio, né? consegue administrar melhor as nossas emoções, mas controlar, eu pelo Não, menos já aceitei controle. que eu não controlo. É verdade, porque é essa coisa de se permitir fluir, né? Entrar nesse nível de consciência que você só dá conta disso, dos seus pensamentos, né? Digamos, de quem você é realmente em essência, que é Você, muito além disso, né? Que muito, transcende e muito. que, claro, como o Haroldo fala, que adoro ele, né? Você como se é a sua casa. Chega uma visita Sim. que é uma emoção da tristeza, ou chega uma visita da emoção da raiva, né? Do, da surpresa, da antecipação, ansiedade. Chegou, recebe, dá oi, diz oi, emoção, seja bem-vinda. Você vai Isso. ficar um tempo, mas eu não sou você, né? Eu vou te Essa emoção acolher. não te define, né? Não, não Ela te faz define. parte de você, pode gerar um aprendizado, mas ela não te define. Não, e ela vai embora, ela é só uma visita. E ela chega, você acolhe ela, serve tudo de bom para ela. Sim, porque acolher, quando você acolhe e não alimenta, por exemplo, uma raiva, né? Se você alimenta a raiva, você está realmente dizendo que essa raiva tem poder sobre você. Agora, se você acolhe, você está dizendo, eu te vejo, te Reconheço, né? valido, te reconheço e aprendo com você. Me diz o que que você quer me dizer que eu não estou prestando atenção. Quando isso acontece, a visita vai embora. É muito sábio isso, aquela live que tu fez com a psicóloga, né? Que eu assisti ali, muito importante, né? A E Luciana, ela é maravilhosa. foi bem legal, assim, eu assisti. Essa questão das emoções é muito profundo. A gente fala, mas botar, quando puxa pro coração de verdade, quando faz essa conexão que tu falou, corpo, mente e espírito, esse tripé também não tem, esse é outra, outro triângulo que eu digo que não são formas geométricas muito básicas, estruturas, né? Essa questão da numerologia sempre foi muito forte para mim e cada vez eu Sim. vejo mais sentido nisso. E precisa fazer, né? E pode fazer, e se faz sentido, que se chega no teu coração, né? Se isso transcende no sentido de te deixar mais em paz consigo mesma, contigo mesma, é uma ótima ferramenta e Isso deve é. ser utilizada. E isso que faz bonito entre nós mulheres. A gente consegue aprender umas com as outras e Uhum. ao mesmo tempo respeitar umas às outras, entender que faz bem para ela, pode fazer bem para mim também, pode fazer bem para inúmeras pessoas, mas não precisa fazer bem para todo mundo, porque somos diferentes. E a beleza está em ser única e não ser padrão, Sim, né? Não,
eu sou bonita do meu jeito porque eu tenho uma história, porque eu tenho uma construção. Jesus, se eu fosse falar porque que eu me acho bonita, não me acho bonita só pela estética. Não, eu tô falando de alma mesmo, De sentir, da né? De alma. se sentir bonita. Do eu sou, né? Exatamente. Esse eu superior, esse eu fora de ego, fora de qualquer outra. Fora de espelho, fora. É alma mesmo. E da mesma forma, tu, Priscila, tem uma história que te trouxe até aqui, até a Sim, oficina, até a tua arte, até provavelmente onde dá no teu maior momento como mulher. O maior ou melhor, pelo menos até aqui, talvez, ou sem numa fase comparações. É. diferente. Exatamente. Mas quando a gente se coloca à disposição de nós mesmos, a vida nos surpreende de maneira muito boa. E hoje eu tava vindo para casa, tal, e aí eu escutei uma música que eu acreditei, eu pensando na live, né, o que a gente ia comentar, e veio muito assim, eu tava escutando uma música, porque para mim a arte da música faz total sentido, assim, me preenche e eu entro num estado meditativo muito grande. E é aquela música do Titãs, Enquanto Houver Sol. Então, Sim. enquanto houver sol, o que, que é esse sol se não a nossa chama, a chama da vida, né? Teve uma frase que ele falou que é: nenhuma ideia vale uma vida. Gente, e não existe mesmo o quanto às vezes nós nos apegamos, né, a coisas pessoais, a ideias, assim, a picuinhas. Então, esse desapego, quanto é necessário esse florescimento, né, da nossa consciência, esse despertar de interior que não tem. Então, nenhuma ideia vale uma vida. Realmente, a vida é a partir do momento que a gente escolhe entrar nesse fluxo a favor da vida, em amor, gratidão, compaixão, empatia, como tu mesmo disseste, é, é maravilhoso, né? E linkando com o que estás falando, a gente pode deixar justamente essa ferramenta para elas. Às vezes pode acontecer, né, de cada uma de nós estar num dia não tão legal assim, e Sim, da gente naquele momento e muito da gente normal, não lembrar com tanta natural. facilidade. É natural, sim, e saudável até. E a gente não lembrar com tanta facilidade de tudo que a gente está falando aqui, né? Do nosso valor. E Sim. aí, nesse momento, a minha sugestão é entre em contato com alguma arte que ela Olha, vai falar por você. Sim, eu, por exemplo, tenho muitos. A música também tem esse efeito na minha vida. tem. Ai, que legal. Foram vários os momentos onde a música falou por mim. Onde, sabe quando tu não consegue nomear, organizar os sentimentos da tua Sim. fala? Eu coloquei a música e a música, é como se a música me explicasse, tipo assim, ó, deixa eu explicar o que tá acontecendo com Não, guria, você. eu depois de, assim, teve umas experiências, assim, de acordar com a música, sabe? Eu não tive o sonho, Sei. mas eu acordo com aquela música e aquela música faz total sentido, sabe? Ou, de repente, uma música vem na tua cabeça e que, cara, da onde eu tirei essa música? E aí, meio, ela faz Sim. total sentido com as coisas que você tá vivendo, experienciando, sabe? Sabe, dando... Teve uma vez que foi uma música que era pra eu dar limites, assim, saber dizer o não pra certas coisas que estavam, sabe, não me pertenciam. Foi muito lindo. A arte está aí justamente para isso, né? E no momento que a gente está vivendo agora, é extremamente importante a gente lembrar que temos o poder de fazer escolhas boas para a gente, Isso né? mesmo. Então, que em meio à quarentena a gente tenha bons olhos para o nosso corpo, né? A gente está na nossa casa, olhando as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa família. É muito profundo o momento que a gente está, na minha opinião. É um momento Sim. de ressignificar todas as relações que a gente tem, as mais profundas. Então, é um momento que você tem realmente de olhar para si com olhos diferentes. Se você está olhando de maneira distorcida, você pode estar olhando com bons olhos. E se você, mas eu não sei como fazer, entra no YouTube e procura uma meditação guiada, encontra uma música, encontra Isso, um curso existem de inúmeras dança, ferramentas. Eu digo que é entrar nesse inúmeras estado ferramentas. meditativo, né? Exato. E ativo, né? Um estágio O meditativo ativo. meditação, não aquela pessoinha paradinha ali e tal. O Isso. quanto você pode estar presente, né, através da tua atenção plena, né, o mindfulness, né, Sim, numa ação, seja lavando uma sim. louça, seja cozinhando,
apaga todo o resto, livra-se de preocupações, ruídos externos e entra Sim. naquela ação. É muito importante. São escolhas, né? Então que a gente Escolhas, possa verdade. deixar esse legado dessa live de Vamos escolhas, agradecer a boas presença escolhas, né? de E quem teve então, a aí. gente já está quase virando uma segunda Sim, segunda live. live, isso aí. Não, mas foi ótimo, meu Deus, foi maravilhoso, eu agradeço. E o legal é que vai ficar gravado, né? Provavelmente aqui. Vai ficar gravado. A E primeira já está salva ali no meu story. Então as pessoas podem ver 24 horas, até 24 horas depois desse momento. Essa aqui também vai ficar salva. Então as pessoas também vão conseguir ouvir a gente e conhecer um pouquinho refletir mais de sobre. fisioterapia pélvica, um pouquinho mais das artes, como Exato. essas coisas que parecem tão distintas não são, né? São também, né, eu digo, essa Não! fusão e essa separação tá sempre ali, né? Presente. Sempre, elas estão muito mais conectadas do que a maioria das pessoas imagina. A gente entende porque a gente já Já conversou, foi, a gente né? E sabe, cada um a entrou no seu gente. processo. Exatamente. Então, de antemão, eu agradeço a todos que tiveram aqui. Ah, eu também. Foi muito gostoso receber o carinho de todos vocês. Vi que muita gente é tua amiga, é da tua família. Então, Tem, mostra tem o quanto primas, você tias, isso é é legal. uma rede de apoio linda que veio até aqui, separou esse tempo para Ai, ai. realmente te incentivar o teu trabalho. Então, Uhum. muito obrigada por essa confiança também, né? É, Obrigada aos meus que estiveram aqui. Teve muita claro, gente é. também aparecendo por aqui. E realmente vamos celebrar a nossa vida, vamos celebrar a nossa O existência, nosso o nosso corpo, a nossa valor, o existência. nosso corpo. E compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa ideia com as pessoas para que mais gente possa viver Isso, dessa forma. verdade. Obrigada por ter Muito obrigada. aceito o convite, né, o Não, foi desafio, um desafio no início, mas adorei, adorei. mas, e esteja aqui confirmada a nossa parceria, o nosso trabalho junto. Realmente a gente tem muito a somar uma com a outra, Sim, só agora as nossas intuições se cruzarem. Isso, na é. realidade, vai ser feito naturalmente, né? A gente tá aqui, eu tô falando aqui em pensar, 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 quando vê, Quando vê, deixa vai. fluir, né? E já aconteceu, como essa Sim, live, assim. sim, sim, com certeza. Então, mais Ah, uma vez, então tá. obrigada, Priscila. Obrigada por Obrigada, dividir o teu obrigada pela trabalho. presença de todos, da tua foi. Agora tá podendo conhecer mais de perto, o teu trabalho vai estar sendo ótimo, que até então a Pô, gente fico busca, feliz. procura, né, ver, e agora a gente vai poder estar fazendo essas parcerias com, como a gente comentou aqui do Sim, Vulvas Ponto a Ponto, esse grupo, né, esse coletivo de mulheres aí que podem estar necessitando, né, uma necessidade de si, eu preciso me expressar, eu sim, quero me comunicar, eu sim. quero me colocar aí no mundo. Sigam, gente, sigam o trabalho da Priscila, tá? No arroba, como é que é? Mendes Gobi Arte, com temudo. Mendes Gobi Arte. Isso. Então sigam, acompanhem, conversem com ela para ver como que está durante a quarentena, né? Propostas que existam. Sigam É, também o Papo Indiscreto. papo indiscreto, espaço. Hoje a gente tem a versão da consultoria online, né? Para quem realmente quer ressignificar a sua Isso, eu ia sexualidade. falar, fala da tua consultoria. Uhum. É um Ai, produto que veio agora maravilhoso. durante a quarentena, justamente para dar acesso a muito mais gente, né, a realmente ressignificar. É um momento de ressignificar as nossas vidas, né? Ressignificar o nosso corpo, ressignificar muitas coisas. E a sexualidade, ela entra como uma grande parte da nossa vida. Então, que Sim. você também, se você estiver disponível, se quer ressignificar a sua sexualidade, segue o Papo Indiscreto, conversa comigo no privado, que eu Vai lá fazer uma explico tudinho como avaliação com a Aline, funciona. né? Primeiro contato é sempre, às vezes a pessoa não tem nem ideia do que é, né? Vai lá, faz uma avaliação Sim, ou faz uma consultoria online para entender um pouquinho melhor. Acho que é super importante isso. a gente não tem ideia das coisas que podem melhorar, Não, né? Ou das coisas que a gente nem sabia que era um problema, né? Era uma questão. que estava ali gritandinho por Exato. ajuda. Exato, que aí quem tem, né, um olhar mais clínico consegue identificar um pouco mais e ajudar o outro. É.
É isso aí. Então, Então tá. mais uma vez, muito Obrigada, obrigada. foi Obrigada a ótimo. todos. E até a Obrigada a presença de próxima. todos. E até a próxima. É isso aí. Tchau.